Olá, pessoal! Estamos aqui para um podcast da enfermagem. Sou a professora Berenice, Faculdade de Enfermagem da UniRV. E também temos a professora Ana Cleides e a equipe do CIDOT. Então, se liguem nessa programação. Professora Ana Cleides, fala aí para nós. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Rafael está aqui, Rafaela, nossos egressos, Rafael de 2015. Então, Rafael. Olá, Berenice. Muito agradecido pelo convite da Faculdade de Enfermagem hoje para nós estarmos aqui. Então, me formei em 2015, em julho de 2015. De lá para cá, trabalhei na área assistencial como enfermeiro de 2016 a 2021. Do ano passado, 2021, e esse ano, 2022, estou como coordenador de enfermagem no Hospital de Urgências de Santa Helena, o ERSO. Atuo hoje como coordenador de enfermagem do pronto-socorro e das duas UTIs. Sou pós-graduado em terapia intensiva e estou atuando lá também como presidente da comissão CIDOT, que é uma comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplantes. Meu Deus, que maravilha, um egresso nosso com essa imponência. A gente fica muito satisfeito com tudo isso, viu? E ver esse resultado. Temos também Rafaela, também egressa da segunda turma. Olá, Rafaela. Olá, Berenice, olá, Cleides. Olá, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, agradeço. Para mim é um prazer estar aqui de volta, visitando essa universidade que tanto me fez bem, que tanto cresci e aprendi aqui. Formei aí na segunda turma, como a Berenice disse, lá em 2008. Desde então sigo aí uma trajetória pelo Goiás, estive no interior, em Naciolândia, foi onde comecei minha carreira, no meu primeiro concurso. Logo depois fui para Quirinópolis, aí trabalhei aqui em Rio Verde durante algum tempo, instituições públicas e privadas. E fez um ano, agora em agosto, que eu estou no ERSO, também como coordenadora de enfermagem dos setores de enfermaria lá, clínica médica, cirúrgica e ortopédica. Trabalho aí junto com o Rafael nesse um ano. Estou junto com ele também na CIDOT, fazendo parte aí dessa comissão que tanto agrega e que a gente traz aí esse mês em comemoração também ao Setembro Verde, a conscientização de doação de órgãos. Para a gente é um prazer estar aqui falando sobre isso e retornando à nossa casa de origem. E então, Rafaela, o que você gostaria de dizer para aqueles nossos alunos que estão chegando hoje na universidade? Uma dica para eles? Bom, a dica é que não desista, Não desista, porque fácil não vai ser. A gente tem aí algumas dificuldades que a gente vai enfrentar. Às vezes a gente olha e fala, não vou conseguir, naqueles momentos ali daquelas práticas, aqueles estágios com aqueles pacientes, logo lá no começo, quando a gente começou esses estágios aí, eu lembro que no quarto período, com a professora Berenice, foi meu primeiro estágio, lá no hospital. Então, assim, a gente enfrenta algumas dificuldades, sim, mas a dica é não desista, vá em frente, siga firme, que com conhecimento, com práticas, a gente consegue, sim, ser profissionais, assim, fazendo o nosso melhor. Não digo talvez de excelência, mas buscando para que seja assim. Com certeza. E para o Rafael, eu gostaria de perguntar, o que o aluno não pode deixar de fazer enquanto ele passa esses 5 anos aqui na universidade? Um dos principais motivadores do aluno durante a faculdade, o principal, é ele buscar sempre o conhecimento, porque a gente recebe o conhecimento teórico, o conhecimento prático nas aulas, tanto nas aulas da faculdade, porém a gente precisa nos aperfeiçoar sempre para que podemos no futuro, desempenhar um bom papel tanto como profissional, como pessoa também em atitudes e situações que são necessárias, nossa segurança e nosso conhecimento. Nosso conhecimento.
E então, pessoal, hoje nosso podcast sobre captação de órgãos. Então, eu pergunto a vocês, por que falar nesse tema? Bom, nós viemos aqui hoje também com essa intenção de falar sobre esse assunto e com a divulgação principalmente do Setembro Verde, como a Rafaela comentou. O Setembro Verde, ele é um mês de uma campanha, né, de conscientização para a doação de órgãos para os doadores de órgãos e tecidos, né? Então, assim, nós temos a finalidade de conscientizar, informatizar, trazer aí mais informação e conhecimento para a população de um modo geral, né? Porque a gente vê hoje em dia que muitas das negativas relacionadas à doação de órgãos é mais por desconhecimento mesmo da própria família. Desconhecimento da vontade daquela pessoa em ser um doador de órgãos e desconhecimento da situação do diagnóstico, né, que leva a gente conseguir uma doação de órgãos e tecidos. Então, o que a gente percebe também muito é muito tabu em relação a esse assunto, porque nós não falamos sobre esse assunto, né? Então, assim, é um assunto muito pouco falado, muito pouco comentado. E hoje é necessário, no ambiente hospitalar, situações que pode acontecer com qualquer um de nós, podemos nos deparar com essa notícia, essa situação com algum familiar que esteja internado em uma unidade de terapia intensiva. Pode ser que alguém ou o médico chegue para conversar com a gente sobre esse assunto e nós não vamos saber como lidar. Então, o Brasil, por meio do Sistema Único de Saúde, tem uma estrutura toda montada para a captação de órgãos, né? O que vocês gostariam de nos dizer para as pessoas que estão nos ouvindo? Como que ocorre esse trabalho? Bom, como a Berenice mencionou, tem toda uma estrutura que o SUS disponibiliza para a organização desses fluxos, né? Então, funciona como se fossem ramificações. Lá na estrutura inicial, lá em cima, nós temos o Sistema Nacional de Transplantes, onde ele vai fazer as definições e organizar os fluxos das outras ramificações, né? Então, tem a Central Estadual de Transplantes, que é a OCET, e depois tem a OPO, Operação de Procura de Órgãos. Nessa OPO, que nós respondemos, a CIDOT responde à OPO e depois essas informações vão para frente. Então, e essa sigla, CIDOT? CIDOT, igual eu mencionei antes, a CIDOT é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. E é onde tudo começa, né? Tudo começa lá no ambiente hospitalar, lá com a CIDOT. O que não quer dizer que hospitais que não possuam CIDOT não consigam ter nenhuma captação de órgãos, né? Quando a unidade hospitalar não possui uma CIDOT, a OPO presta esse apoio, presta essa ajuda. Torna-se tudo um pouco mais burocrático. Quando se tem a CIDOT dentro do hospital, a própria comissão ela já faz as buscas ativas de possíveis, de potenciais doadores. Depois até o Rafael pode falar um pouquinho mais sobre. Mas a própria CIDOT ela já consegue falar aí sobre essas questões mais internas. E um hospital igual que a gente está hoje, né, que é um hospital de traumas, a gente tem muitas ocorrências de morte encefálica, né? E precisa ser atuante. E até para a gente entender, para todos os ouvintes, o que é captação de órgãos? Bom, então, antes da gente ir na captação de órgãos, a gente precisa falar lá do início, onde começa, onde que inicia, né? Então, o início começa no protocolo de morte cefálica. Como que ele é definido? Né? Tem critérios já estabelecidos, né? Portaria do Conselho Federal de Medicina, que define os critérios para a abertura e diagnóstico de morte cefálica, né? Então, assim, começa o paciente grave, com uma lesão encefálica irreversível, né? Não tem tratamento cirúrgico e não tem tratamento medicamentoso que vai fazer a melhora dele do quadro. Após uma avaliação clínica, o plantonista que estiver
atendendo esse paciente, ele vai indicar essa suspeita após um paciente com vários outros critérios, né? Se eu for explicar, são muito extenso e muito específico, né? Então, mas basicamente vai estar sem sedação, o paciente precisa estar com sinais estáveis, né? Após isso também é feito vários exames, são 2 exames clínicos feitos por 2 médicos diferentes com mais de 1 hora de intervalo. É realizado um teste de apneia também, para verificar complacência pulmonar e níveis sanguíneos adequados para comprovação do exame, né? É realizado um exame de imagem para circulação, perfusão sanguínea e cerebral também. Ou atividade elétrica. E atividade elétrica. E depois de tudo isso que é finalizado o protocolo. Então, assim, ele é bem extenso, bem criterioso. E logo depois disso que a gente vai falar sobre outros assuntos, né? Que a gente vai abordar a família. Isso, e conversar. A parte que a gente entra em doação de órgãos, ela só vai acontecer com o diagnóstico de morte encefálica finalizado. Jamais a gente vai abordar uma família que está ali fragilizada, né, passando por uma situação difícil, com um familiar em suspeita de morte encefálica sem se confirmar sobre a doação de órgãos. A gente pode correr um risco muito grande, se a gente falar isso antes, de uma negativa familiar, porque a gente não sabe se esse protocolo vai se finalizar e se a gente vai ter esse diagnóstico, né? Então, a parte de doação, ela só entra aí com esse diagnóstico confirmado. Então, para a gente entender, nós vamos ter uma pessoa que está lá hospitalizada, que teve alguma doença ou algum trauma, passou por um acidente, e ela é identificada pela equipe médica a morte encefálica, ou seja, a morte cerebral, não a morte sem funções cerebrais. Não tem uma função cerebral mais. Então esse é o potencial, seria o potencial doador. Isso. Exatamente. E aí vocês vão fazer todo esse protocolo clínico somente depois de constatar dessa morte cerebral é que vai iniciar o processo. Né? Isso. Ele, na verdade, também ele é um diagnóstico para a família, saber qual é o prognóstico do doente lá no hospital. Porque vai passar os dias e o que vai ser feito, qual é a conduta a ser tomada. Então, essa é uma das finalidades também do protocolo. Então, se a gente para conseguir resumir isso aí, um paciente que ele está há mais de 24 horas sem sedação, sem nenhum estímulo e mantendo todos os sinais vitais estáveis, ele vai ter o protocolo de morte encefálica iniciado. Iniciou-se, realizou todos os testes, positivo para o diagnóstico de morte encefálica, a gente finaliza isso. No último exame que é feito e todos os outros positivos para morte encefálica, é a hora e data óbito desse paciente. Interessante. Então, nós já estamos aí quase concluindo essa rodada, né? Acho que ficou bem claro que essa pessoa deve estar em morte cerebral para que a equipe hospitalar inicie. Acho que ficou importante também, foi bom sabermos que mesmo que a instituição, o hospital não tenha essa equipe, é possível acontecer via SUS, né? Então, finalizando rapidamente, o que vocês gostariam de finalizar essa primeira etapa? Que a gente consiga conscientizar toda a população que para se ter a captação de órgãos, se ter a doação de órgãos, é necessária a confirmação desse diagnóstico e que é importante conseguir seguir aí o desejo do familiar. Expresse o seu desejo de doação. Estamos aqui com enfermeiros, enfermeiro Rafael, enfermeira Rafaela, professora Ana Cleides, e nós vamos continuar sobre o tema doação de órgãos. Nós vimos que é necessário aquela pessoa estar em morte encefálica, ou seja, morte cerebral, para ser um potencial doador. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre quero ser doador, pessoal. E aí? Como que eu devo expressar esse meu desejo de ser doador? O principal
é deixar claro para sua família, né? Seus pais, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu companheiro, companheira. Antigamente, a gente tinha aí uma demarcação na cédula de identidade. Verdade, a identidade. Né? Mas isso não é garantia de você ser uma doadora. Mudou, não então, mudou. Né? O que vai garantir que você seja uma doadora é deixar a sua vontade clara e explícita para a sua família. É ela que vai fazer a autorização. Mas aí lembrando que de forma nenhuma vai ser feita a captação de um órgão se a família não fazer a devida autorização, né? Exatamente. Sem a autorização da família não vai acontecer. Né? Exatamente. Igual a Berenice comentou, não existe em hipótese alguma a gente houver a captação de órgãos sem autorização dos familiares. Portanto, quando nós vamos abordar este assunto na entrevista familiar, chamamos mais de um familiar, a todos aqueles que puderem comparecer para que seja comunicado e informado sobre a morte encefálica, os próximos passos que serão tomados. Conversamos com todos os familiares e precisamos, né, de uma resposta deles após um período, se eles vão ser favoráveis ou não. Mas Sim. precisamos com que todos sejam favoráveis ou desfavoráveis. Se um for favorável e o outro não acontece doação de órgãos, não acontece captação. Porque a gente não queremos o conflito familiar. Porque pode acontecer situações desagradáveis. Então, como esse é um ato de extremo altruísmo dos familiares, apesar do momento de dor, de luto, de sofrimento, Sim. ele vai estar pensando que pode ajudar outras pessoas na fila de transplantes. Então, assim, partindo desse pressuposto, é que precisamos com que todos sejam a favor e todos estejam de acordo com essa decisão. Então, olha só, a melhor maneira de garantir efetivamente que a vontade do doador seja respeitada é eu fazer com que minha família saiba desse interesse, né, em fazer a doação. Então, isso mesmo, Berenice. A única chance de eu ser um doador de órgãos é deixar isso claro para minha família, né, deixar essa vontade minha explícita, né, e dizer que essa é a minha vontade caso aconteça essa situação, né. Se não for assim, infelizmente, a gente não vai ser um doador. E acho que cabe a gente falar aqui um pouquinho como que está a questão da fila de transplantes, porque nós sabemos que muitas pessoas, eu vou falar para vocês assim, daquelas pessoas que estão, por exemplo, na hemodiálise, que 2 a 3 vezes por semana, a pessoa tem que parar tudo que ela está fazendo, ir lá para um setor, para um serviço de hemodiálise, para que ela continue vivendo. Ter uma sobrevida, exatamente. Uma sobrevida. Então, o que o rim dela deixou de funcionar, aquela máquina de hemodiálise, ela vai fazer todo esse papel de filtrar o sangue e a pessoa continuar vivendo. Então, são pessoas e vários outros que necessitam de órgãos. Como que está essa questão da fila em Goiás e no Brasil? Hoje em Goiás nós temos um dado que a Central de Transplante sempre divulga para nós, que é em relação, por exemplo, a doadores de córneas. Né? Então, em 2020, nós tínhamos essa fila zerada de espera para doadores de órgãos de córneas. Né? Só que durante a pandemia, pelo Covid, teve uma grande demanda na fila de espera e não foi suprida. Então, por exemplo, hoje essa fila só aumenta, a gente não consegue suprir a necessidade e zerar essa fila. Então, hoje, para quem precisa de córneas, a fila está um pouco extensa. E como foi citado aí em relação às hemodiálises, a gente logo pensa no transplante de rim, né? Sim. Cada doador, ele doa 2 rins e o receptor recebe 1. Então, eu já consigo aí ajudar 2 pessoas, salvar 2 vidas, né? No estado de Goiás, em 2021, tem um levantamento que foram feitos 154
captações de rins, de transplantes renais em 2021. Se a gente pensar num número, é um número grande, é um número expressivo, mas não é um número suficiente para atender a demanda que a gente tem hoje. Realmente é muito grande. Exato. Então, Rafaela, você falou que o doador ele pode doar 2 rins, né? Isso. No Brasil, como que funciona o doador vivo e o doador que está nesse processo de morte encefálica? E é aquele caso, por exemplo, se eu quiser doar um rim meu para algum familiar, isso pode ser feito? Pode ser feito. Existe uma série de critérios, né, de exames que são feitos, mas isso pode ser feito sim. A gente existe, né, o doador vivo, né, para esses órgãos que a gente tem aí em pares ou que consigam se regenerar ou que a gente consiga viver aí com algum pedaço faltando, vamos falar assim, né? Igual, por exemplo, o fígado, que a gente consegue aí doar vivo, e um rim também. E assim, que bacana vocês estarem abordando sobre esse assunto, porque infelizmente nós sabemos que existem vários tabus em relação à doação, principalmente da família, né, como o Rafael pontuou. E que bom que vocês estão aqui abordando sobre isso, né, no Setembro Verde, que conscientize as pessoas que estão nos assistindo, né, sobre essa temática, que é de suma importância. Então, como a Ana Cleides comentou, é principalmente a decisão da família, né? Então, aquela pessoa que está numa fila de transplante, ela aguarda um sim, ansiosamente, e depende principalmente da família. Então, assim, igual ela falou, o tabu, às vezes a falta de informação, de conhecimento sobre o assunto, sobre como que procede, o que é o protocolo, o que acontece depois. Isso é um assunto que a gente precisa discutir, precisa debater, para todo mundo entender e saber do que se trata, quais são as prerrogativas que devem ser feitas. Isso aí, pessoal, vocês que estão aqui conosco, então, conversem com suas famílias, acho que é um tema, então, que ele tem que ser debatido nas famílias. Sim. Porque nós sabemos que existem filas, né, gigantescas aí pelo Brasil, não só o estado de Goiás, mas lembrando que todo esse trabalho é dentro de uma rede nacional, né, via Ministério da Saúde. Isso. Então, nós todos precisamos começar a conversar com nossas famílias. Primeiro, aquele que tiver o interesse, o desejo em ser doador, e diante da situação, embora tabu, mas nós sabemos a dificuldade em que estiver passando por esse processo de morte e morrer, em que a gente tiver um membro na família passando por tudo isso, a gente precisa parar um pouquinho e pensar realmente nessa fila de transplante, né? Sim, e assim, dentro desses tabus, a gente tem aquelas negativas da família que pensam, quero um corpo íntegro, né, para o sepultamento. Esse corpo, você não vai ver nada de anormalidade, de anomalia nele, né? Tudo bem cuidado, tudo muito bem tratado. O processo, né? O processo todo bem feito, é cirúrgico, né? Então, não fica deformação. A gente não precisa ter essa preocupação. Ah, mas e se eu resolver doar e ele for acordar? Outro tabu. É um medo. E se matarem para pegar o órgão? Isso não vai acontecer. Isso não vai ser confundido com o coma profundo. São coisas diferentes, né? Existe todas as normativas, todas as leis que respaldam. Criterioso. Um protocolo muito criterioso para estar definindo isso, né? Por isso mesmo que hoje nós, né, convidamos vocês para estarem aqui. Nós sabemos, é uma equipe que está lá no ERSO, o Hospital de Santa Helena, que trabalham na linha de frente da doação de órgãos, captação. Então, assim, a ideia era justamente isso, vocês falarem um pouquinho desse trabalho, até para desmistificar, né, assim, impedir barreiras e tudo aquilo, nossos medos e anseios com relação à doação de órgãos. Então é importantíssimo esse momento aqui com vocês, para vocês mostrarem para nós, para toda a sociedade, como que ocorre o processo. E eu aprendi muito, então eu vi que vocês, sendo para nós, né, você segue uma legislação
E existem protocolos dentro do hospital. São várias pessoas envolvidas, Muita né? documentação A figura para ser é do preenchida. enfermeiro, o médico. Então, é uma equipe gigante envolvida nesse processo. Exatamente. Né? Exato. Aqui na região sudoeste só tem a equipe do CIDOT, só tem lá no Erso? Sim, eu tô no Erso tem 1 ano. Quando eu cheguei, a CIDOT já existia, né? O Rafael está como presidente. Foi um convite que ele me fez assim que eu cheguei. Senti muito honrada. Difícil no começo, muita coisa burocrática, né? Administrativa em relação a isso. Mas a equipe CIDOT aqui na região só temos lá, o que não impede que hospitais que não tenham não realizem aí essas captações. A OPO dá todo o apoio. Certo. E quais são os pré-requisitos para o enfermeiro fazer parte dessa comissão de vocês? Porque eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo, né, com certeza devem, né, criar ter essa curiosidade. Esse desejo de fazer parte dessa equipe, como é que funciona? Bom, então, um enfermeiro precisa estar devidamente registrado no Conselho Regional de Enfermagem, precisa ter a carteirinha, ser enfermeiro atuante, precisa ter experiência também na área de urgência e emergência, UTI. Para o curso, né, tem um curso específico que a Central de Transplantes oferece para as unidades hospitalares, principalmente estaduais, né? Então, nós somos constantemente atualizados com protocolos, com treinamentos que a gente participa lá em Goiânia. Ótimo, então hoje ficou uma mensagem belíssima. Uma mensagem para você individualmente que tem o desejo de ser doador, expressar seu desejo. Família, diante dessa situação, vamos buscar pensar naqueles que estão na fila de espera. E você, enfermeiro, quer trabalhar no processo de captação de órgãos, vamos buscar se atualizar, buscar construir, de repente até construir lá no seu hospital. Então hoje foi um aprendizado para todos nós. Isso aí, muito obrigada, agradecemos aí o convite para estar aqui hoje com vocês. Ok, muito obrigada. Agradeço a participação e o convite de vocês. Então, nós finalizamos esse podcast. Foi maravilhoso. Pessoal, estejam bastante atentos para os nossos próximos podcasts. Hoje nós encerramos, então, com essa mensagem: doação de órgãos, Setembro Verde. Não esqueçam dessa data tão importante.